Olá, colegas. Esta é a nossa primeira aula da disciplina Controle Externo para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. De todas as disciplinas, esta é a mais ligada à essência do funcionamento dos tribunais de contas. Daí a probabilidade de cobrança muito grande, inclusive nas provas discursivas. E quando a gente estuda para a prova discursiva, a gente tem que abrir mais a mente do que no estudo de uma prova objetiva. Afinal de contas, na prova discursiva, você vai ter que saber fundamentar, de forma que não basta entender as conclusões. Então você tem que entender aqui muito bem a lógica do funcionamento do controle externo, que na realidade envolve fundamentalmente a lógica do funcionamento de um tribunal de contas. Aqui o curso é absolutamente customizado para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, porque na realidade é muito comum que as pessoas utilizem os materiais de estudos que estão no mercado, que são materiais de estudos principalmente voltados para o Tribunal de Contas da União. Então, quando você estuda a lei orgânica do Tribunal da União, que é o que dizem, né, fica mais fácil estudar a lei orgânica de qualquer Tribunal de Contas. Isso é verdade, fica bem mais fácil. Só que também fica bem mais fácil cometer erros. Marcar uma questão raciocinando em termos das leis orgânicas ou da lei orgânica do TCU. Na realidade, por exemplo, a lei orgânica do TCU não tem prazo prescricional nem decadencial, não detalha o prazo para o tribunal aplicar uma multa. O pessoal acaba usando o prazo do artigo, salvo engano, ao 205 do Código Civil, que fala de um prazo de 10 anos, um prazo prescricional. Em Pernambuco é diferente, a lei orgânica é mais detalhada. Ela fala de 5 anos, dá o marco inicial bem certinho, 5 anos da autuação do processo. Autuação, né? O processo tem folhas que o juridiquês costuma chamar de autos. Quando você transforma aquelas folhas no processo, colocando aquela capinha, você autuou o processo. Essa data fica registrada. Dali para frente, o tribunal tem 5 anos para fazer a aplicação de uma multa. Depois vai ter 5 anos para fazer a execução da multa. Se você for trabalhar em cima do mesmo raciocínio adotado no âmbito do Tribunal de Contas da União, você vai se equivocar e errar questões de prova. Então, olha só, controle externo, diferentemente de direito tributário, de direito administrativo, controle externo é uma disciplina que você estuda de maneira adaptada, customizada para o concurso que você vai fazer. Então aqui a gente vai ter, claro, aulas que vão tratar da Constituição Federal, vai falar muito do TCU. Afinal de contas, a gente aplica aqui o princípio da simetria, né? O raciocínio é, se a Constituição Federal disse que cabe algo ao presidente da República, é porque na cabeça do legislador constituinte aquilo é algo para ser feito por chefe de poder executivo. Então, em virtude da separação dos poderes, nos estados aquela atribuição deve ser executada pelo chefe do executivo, o governador. A mesma coisa vale para o Tribunal de Contas. Se a Constituição Federal diz que o TCU, ele auxilia o Congresso Nacional nas suas atribuições relativas a controle externo, obviamente no estado de Pernambuco, o Tribunal de Contas do Estado vai auxiliar a Assembleia Legislativa no exercício das mesmas atividades. Mas aí a gente já tem que começar a adaptar. Afinal de contas, em Pernambuco não existe Tribunal de Contas dos municípios, nem existe Tribunal de Contas do município, né? Não tem nenhum município que tenha um Tribunal de Contas próprio. Nós vamos falar dessa estrutura no transcorrer do curso. Então aqui, o Tribunal de Contas do Estado também auxilia as diversas câmaras de vereadores. Então, claro que a gente estuda o que está na Constituição Federal, adapta para estudar o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Mas isso não tira do Estado de Pernambuco a autonomia para, respeitadas as diretrizes trazidas na Constituição Federal, estabelecer uma lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado com diversas peculiaridades que serão estudadas aqui. Então, atenção, use para preparação para um concurso um material adaptado ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Se você vai assistir nossas aulas e acompanhar essas aulas com a lei orgânica do TCE, que está aí gratuitamente disponível na internet, na própria página do tribunal, muitas vezes com o regimento interno também está disponível. Então você vai ter tranquilamente todas as informações necessárias para acertar a prova objetiva completamente. E para matar a pau na prova
discursiva. É assim que eu quero que a matéria funcione para vocês. Então, muita atenção, vamos estudar de maneira customizada e largue de lado materiais que pensem apenas em TCU. Isso é um caminho para você cometer equívocos e eu não quero que você siga esse caminho. Vamos trabalhar aqui pensando em Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, controle externo de todas as disciplinas, repito, é a que você tem que estudar de maneira mais customizada. Mas a parte inicial que nós vamos trazer aqui é uma parte que poderia ser válida para qualquer tribunal. Mas durante os comentários, de vez em quando, eu vou introduzir algo que é fundamental para o Tribunal de Contas do Estado. Em primeiro lugar, vamos falar da questão relativa ao controle. Controle tem a ver com evitar arbítrios, evitar abuso. Na realidade, praticamente todos os autores que vão falar sobre exercício de poder de Estado ou exercício de qualquer tipo de poder, eles gostam de dizer que há uma tendência de que quem tem poder queira mais poder e no seu exercício acabe tendendo a abusar. Ele vai atuando, exercendo o poder que imagina que tem além do que tem, até encontrar algum obstáculo. E esse obstáculo é exatamente o controle. Já teve gente até que falou que o poder sem o abuso não teria graça. Vejam a tendência natural humana a querer mais poder e a abusar do exercício desse poder. O próprio Montesquieu, o teórico que melhor sistematizou, pelo menos originariamente, trazendo a teoria da tripartição dos poderes, né, fez essa sistematização, ele tem uma frase que é emblemática, citada praticamente por toda a doutrina, que diz o seguinte: ele diz que tudo estaria perdido se um mesmo homem ou um mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências entre os indivíduos, né? Ele coloca os três aqui falando da atividade legislativa de fazer leis, duas das funções que ele cita aqui dentro das atividades administrativas, executar as leis e as resoluções públicas, e o terceiro de julgar os crimes ou as divergências entre os indivíduos. Já se falava em separação de poderes antes de Montesquieu, mas ele que sistematizou a junção dessas três, incluiu o poder judicante aí nessa divisão. Vejam que a ideia básica é válida até hoje. Raciocinem comigo. A Constituição Federal, ela diz que ninguém poderá ser preso, salvo em flagrante delito por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Mas vocês sabem que a polícia de vez em quando faz monstrinhos como a tal da prisão para averiguação. What the fuck is this? O que é prisão para averiguação? Na realidade, ou o sujeito está cometendo um crime, ou em qualquer outra das situações que fazem presumir a existência de flagrante, ou a ordem judicial, ou o sujeito não pode ser preso. Mas a polícia prende para averiguar. Muito bem, isso é um abuso. Isso descumpre o que está na Constituição Federal. Como resolver esse problema? Suponha que você faça um requerimento para o policial que fez a prisão. Olha, essa prisão é arbitrária porque não há flagrante nem a ordem judicial. Você sabe que é muito difícil que a autoridade que fez a prisão vá reconhecer seu erro. Ah, realmente eu descumpri a Constituição. Eu abusei. Eu agi de forma arbitrária. Vou soltar. Bem, mas se for o chefe dessa autoridade, se for, por exemplo, já levou lá para a delegacia o delegado, vamos pedir ao delegado para soltar? Ou ao comandante lá da Polícia Militar? Bem, aí você vai dizer, bem, eu não me sinto assim tão tranquilo em pedir ao delegado, ao comandante, porque é todo mundo policial. Está tudo dentro da mesma estrutura. Seria bom alguém de fora que não tivesse nada a ver com isso, com esses casos, que não vivesse tomando cafezinho ali na copa com essas autoridades. Então vamos pedir o quê? O secretário de Segurança Pública? Pô, o secretário de Segurança Pública é o chefão da delegacia, da instituição, né? Segurança Pública em alguns locais, Defesa Social em outros, como aqui em Pernambuco. Vamos falar com o secretário de Defesa Social. Pô, o secretário de Defesa Social passa orientações, os delegados seguem aquelas orientações. Talvez a orientação fosse do próprio secretário. Olha, no caso de um sujeito assim, com certa aparência, por exemplo, usando a camisa do Corinthians ou aqui do Santa Cruz, que é o equivalente, né? Então prende o sujeito para ver o que, é que tem de errado. Ora,
no final das contas, você também não confiaria nisso daí. E o governador foi que colocou o secretário. Percebam, há necessidade de um corpo com poderes autônomos, independentes, que possa analisar e controlar esse ato que foi praticado por uma autoridade do Poder Executivo. Então, a Constituição prevê a ação de habeas corpus, mas prevê, claro, que essa ação de habeas corpus vai ser julgada pelo judiciário. Então, o juiz, livre, independente, vai decidir de acordo com sua consciência e com o direito. Eu lembro até de uma piadinha que fizeram no extinto Cacete e Planeta, eu tô velhinho mesmo, né? Que dizia assim, que as autoridades brasileiras deveriam usar novas fardas, né? A polícia deveria se vestir de banana e o juiz se vestir de mamão. Porque banana prende, mamão solta, né? Então o judiciário, ele está aí para controlar a legalidade desse ato. Existe audiência de custódia hoje em dia que os delegados tanto reclamam, né? Que possibilita ao judiciário controlar o que foi feito pela polícia que está dentro do Poder Executivo. A gente sabe que o legislativo é que elabora as normas, inclusive normas que falam dessas hipóteses de prisão, normas criminais. O executivo vai executá-las. Quando abusa, o judiciário atua. E se o abuso foi do próprio legislativo? E se o legislativo editou uma lei que permite a prisão numa situação que não é uma situação autorizada constitucionalmente? Então, se a lei é inconstitucional, é possível também o controle. O próprio chefe do executivo, se é lei penal, né, tem que ter sido o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional elaborou a lei. O chefe do executivo, o presidente da República, pode vetar aquela lei por considerá-la inconstitucional. Mas imagine o contrário, a lei era constitucional e o presidente da República vetou, dizendo que era inconstitucional. Esse ato do presidente da República também está sujeito a controle pelo próprio parlamento. O Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente da República. Mas se o Congresso derruba o veto e a lei era inconstitucional mesmo, já mudando o exemplo novamente, o Congresso derrubou o veto dizendo que a lei é nossa e nós fazemos o que quisermos. Bem, aí cabe ao Procurador-Geral da República, por exemplo, propor uma ação direta de inconstitucionalidade, ou ao próprio Presidente da República, propõe a ADIM e o Supremo Tribunal Federal vai julgar essa ADIM. Vejam, o Supremo controlando o ato do Legislativo, que já tinha sido controlado pelo Executivo, o próprio Executivo controlado pelo Legislativo novamente, quando o Presidente vetou a lei. Então nós temos aí um sistema de controles recíprocos. E eu quero que você entenda o que é essencial na teoria desenvolvida pelo Montesquieu. O que é essencial na teoria da tripartição dos poderes, ela existe com uma finalidade crucial, que é a de garantir os próprios direitos individuais. Porque, vejam, não adianta a Constituição enunciar o direito à liberdade e criar uma garantia. Veja, no artigo 5º da Constituição nós temos 5 direitos, né? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E nós temos várias garantias que são os mantos que protegem esses direitos. Nós temos um manto protegendo o direito à liberdade, que foi o que nós citamos. Ninguém será preso, salvo em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Então a Constituição cria a garantia. Cria também a garantia da garantia, a sobre-garantia, que é o habeas corpus. Mas não adiantaria a existência dessas garantias e sobre-garantias se, voltemos para a lousa, nas mãos de um mesmo homem estivessem os poderes de fazer as leis, executar essas leis e execuções públicas, de julgar os crimes ou divergências entre os indivíduos. Não adiantaria, é necessária, absolutamente necessária, essa separação de poderes. Eu estou usando aqui a terminologia tradicional, claro que a doutrina diz hoje em dia que o poder é uno, indivisível, a separação é apenas de funções, mas eu quero que vocês percebam que tudo existe para limitar os arbítrios, ou até impedir esses arbítrios. Na prática, o crucial é proteger os direitos individuais. Eu disse que tudo existe para limitar os arbítrios, mas isso aqui é o meio, né? Você limita os arbítrios, mas o fim mesmo é proteger os direitos individuais. Aí a gente aplica a teoria dos freios e contrapesos. Tudo o que eu falei aqui está dentro da teoria dos freios e contrapesos. Eu disse, por exemplo, que um policial prendeu alguém numa situação que não justificava a prisão, então tem que aparecer um órgão independente para freá-lo, né? Frear. Aí vem o Poder Judiciário e concede o habeas corpus.
O próprio Poder Judiciário é sujeito a alguns controles. Existe o Conselho Nacional de Justiça, claro, é dentro do próprio Judiciário, mas tem participação de autoridades de outros poderes. Há até um controle prévio quando a indicação dos membros dos tribunais superiores e do Supremo é feita por outras autoridades de outros poderes. No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a cúpula do Poder Judiciário, vocês sabem bem, vocês viram como funcionou a indicação do ministro Alexandre de Moraes. O presidente da República indicou, vejam, o executivo na prática está indicando um membro de outro poder, faz-se aí um controle prévio. Esse controle prévio não foi só do presidente da República quando escolheu, também foi feito pelo Senado. Ele passou por uma arguição na Comissão de Constituição e Justiça, em que todos os partidos puderam fazer perguntas sobre quem estaria sendo colocado ali. Perguntas àquela pessoa, para entenderem exatamente como pensa aquela pessoa. Depois disso, o presidente da República nomeou. Então, houve um controle sobre o judiciário. Quando eu falei da edição da lei, o Legislativo editou a lei, veio o Executivo e freou quando apôs um veto àquela lei. Depois veio o próprio Legislativo e freou o que o Executivo fez, contrabalanceou da ideia dos checks and balances, teoria dos freios e contrapesos, que essencialmente, permeando toda essa teoria, aparece a palavra mais importante para a gente aqui no transcorrer de todo esse curso, dessa disciplina, que é o controle. O controle exercido de um poder sobre um outro, de uma autoridade sobre a outra. E nós vamos estudar esse controle inicialmente nas suas diversas matizes, analisando-o sobre diversas óticas para que a gente chegue no coração do nosso estudo, que é a parte relativa a controle externo, que é aquela parte que eu sinceramente desejo para você, que você trabalhe até o fim dos seus dias funcionais, né? Que você seja aprovado aqui no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ou em outro Tribunal de Contas e seja feliz ao ponto de não querer fazer mais nenhum outro concurso. Então a gente vai trabalhar em cima da ideia de controle até chegar no controle externo exercido pelo Parlamento com o auxílio. Nós vamos ver que esse auxílio é um grande auxílio, eu ia dizer um puta auxílio, mas pega mal, né? É um auxílio de grande monta, porque toda a parte técnica é feita pelo Tribunal de Contas e vamos ver que esse auxílio, obviamente, não é subordinação. Então, é uma competência de grande importância, cada vez mais importante no ordenamento jurídico brasileiro. Para que vocês vejam essa importância, veja o caso do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não vamos discutir nada relativo à política aqui, mas eu só quero que vocês vejam que o fundamento que, ao final das contas, foi considerado pelo órgão competente, que é o Senado Federal, crime de responsabilidade, ele decorreu de uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas, foi detectado pelo radar do Tribunal de Contas da União. Inclusive, quando eu falei aqui que não vou fazer política, um conselho para vocês com relação a esse caso, tá? Com relação a esse caso, o impeachment da presidente da República, quem disse que o que aconteceu foi crime de responsabilidade foi o órgão constitucionalmente competente para tanto, que é o Senado Federal. A decisão do Senado, nesse caso, vale como a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos, em prova, negar que aquilo ali é crime de responsabilidade. Você pode até vestir uma camisa com a cor que você quiser, fazer a faixa dizendo o que você quiser, colocar no Facebook o textão que você quiser, se você não concordar. Se você concordar também, você pode fazer o textão que você quiser, mas em prova de concurso público, nós temos uma decisão soberana do órgão competente para tal, que é o Senado Federal. Só que essa decisão, vejam, já está dentro da ideia do controle, nós tivemos o poder legislativo julgando a máxima autoridade do poder executivo e destituindo essa autoridade, condenando-a por crime de responsabilidade. Ponto. Mas quero que vocês vejam que a gênese da tese que foi encampada pelo Senado Federal surgiu dentro do Tribunal de Contas da União, certo? Aquela história que foi chamada de pedaladas fiscais. Então a gente tem algumas despesas feitas no entender desses órgãos sem autorização do parlamento, em desobediência à lei orçamentária. Isso a gente discute uma parcela aqui e uma parcela importante também será discutida com o professor da disciplina Direito Financeiro, ok? Então, quero que vocês vejam a importância que existe o controle ou essa teoria de controles recíprocos, freios e contrapesos, na qual se insere a sistemática, a temática controle externo que nós vamos analisar aqui. Muito bem, vistos esses aspectos iniciais, vamos agora tratar do que mais é importante para a gente. Vamos pegar uma fatia dessa questão controle
e degustá-la a partir de agora, né? A fatia que é mais importante para a gente, que é o controle da atividade administrativa. Aqui é crucial entendermos o seguinte: quando a gente fala da teoria da separação de poderes, a gente fala que cada poder tem suas funções típicas e suas funções atípicas. As funções típicas nós enxergamos nos nomes dos poderes. Claro que a função típica do poder executivo é executar. E dentro desse executar é que a gente entende que está presente, toda a teoria demonstra que está presente a atividade de administrar. Claro, é o poder executivo que está mais próximo da população, administrando várias coisas, dentre elas a prestação de serviços essenciais para a população. É no poder executivo que estão os serviços mais importantes para a gente, aqueles que as pessoas mais clamam para que funcionem corretamente. É no poder executivo que está o serviço de educação, é no poder executivo que se presta o serviço de saúde pública, é no poder executivo que se presta o serviço de segurança pública. Vejam, essas três são as mais citadas nas grandes manifestações no país. Mais saúde, mais educação, mais segurança. Poderíamos citar várias outras, vamos ficar nessas três que são as mais importantes por enquanto. Só quero que percebam que toda essa atividade é uma atividade administrativa. Então, como ela está nas mãos do Poder Executivo, nós podemos dizer que o Poder Executivo é o poder administrativo por excelência. Sua função típica é administrar. A função típica do Poder Judiciário é jurisdicional, é julgar, dirimir os conflitos que surgem na aplicação da lei. A função típica do Legislativo, muitos falam é de legislar, mas aqui, num curso de controle externo, eu jamais poderia deixar de dizer que boa parte, acredito que atualmente até a maioria da doutrina, não fala mais em função no singular, função típica do Legislativo. O Legislativo tem duas funções típicas de grande importância. A de legislar, claro, inovar o ordenamento jurídico com as leis que elabora, e a função de fiscalizar os demais poderes. É nessa função que a gente enxerga a existência do controle externo. Quando a gente olha para a Constituição Federal, ela diz que o controle externo, e aí eu vou falar da Constituição Federal me referindo ao TCU, depois a gente adapta, né? O controle externo está a cargo do Congresso Nacional, vejam que é o poder legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então a gente tem uma função típica de fiscalizar e uma função típica de legislar. Não a considerem tão pouco importante não, porque vocês viram que no exercício dessa atividade de controle externo muitas coisas podem acontecer, como chegou a acontecer o impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. Muito bem. Essas funções típicas convivem com funções atípicas. O Poder Executivo às vezes legisla, como o presidente da República quando elabora uma medida provisória, nos termos do artigo 62 da Constituição, ou quando elabora uma lei delegada, delegada, a função é do Legislativo, mas o Legislativo pode autorizar o presidente da República, ou seja, delegar a função de legislar nos termos do artigo 68 da Constituição. Como é uma exceção, tem que ser analisada de maneira excepcional, então tem que ser cumpridas todas as regras do artigo 68 da Constituição Federal para que o presidente da República legisle editando uma lei delegada, ok? Da mesma forma, a gente fala que o Poder Judiciário também legisla quando elabora o regimento interno dos tribunais, também será uma atividade legiferante, A casa em que o Poder Legislativo também julga, como nós falamos, quando o Congresso Nacional julgou a presidente da República, Dilma Rousseff, no caso foi o Senado que julgou, exerceu uma atividade judicante imprópria. E eu falei tudo isso rapidinho, que é tudo para que você entenda a teoria como funciona. Não precisa ficar anotando, aliás, você estuda isso muito bem com a professora Mila lá em Direito Constitucional. Agora, o crucial, o fundamental para a gente, a atividade administrativa, e aí você precisa anotar também, ou ver o nosso material de apoio, os nossos slides, a atividade administrativa, que é típica do Poder Executivo, ela obviamente é desempenhada também de maneira atípica pelos demais órgãos e poderes. E eu já falei órgãos e poderes
Porque o Tribunal de Contas, apesar de muitos forçarem a barra para colocá-lo no Poder Legislativo, nós vamos falar desse enquadramento mais à frente, mas é um órgão autônomo. O Ministério Público é um órgão autônomo que não integra formalmente a estrutura de nenhum poder. Mas para todos os poderes e órgãos que integram a administração pública brasileira, obviamente, a atividade administrativa ela também é exercida. No Poder Executivo, ela é a principal atividade. No Poder Executivo, ela é a atividade típica. O Poder Executivo exerce a atividade típica de administrar e, atipicamente, ela exerce as outras funções. Mas a função típica é administrar. Mas claro que o Legislativo administra. O Legislativo, se quer construir um novo prédio, ele vai precisar fazer uma licitação, vai precisar realizar uma contratação. Nesse caso, ele não está legislando. Ele não está elaborando a lei de licitações, ele está aplicando a lei de licitações a um caso concreto. Quando um servidor do Poder Legislativo pede férias, o servidor pediu algo que está previsto na lei e o Poder Legislativo vai aplicar a lei. Aqui no estado de Pernambuco, será aplicável a esse pedido de férias e aos demais pedidos funcionais, será aplicada a Lei 6.123. Cuidado, viu? Não é a Lei 8.112, não. A Lei 8.112 é só para os servidores públicos federais. Essa matéria também tem que ser estudada de maneira customizada. Aplica-se a Lei 6.123. Então, o Poder Legislativo estará aplicando a norma, estará administrando. Os mesmos dois exemplos podem ser adaptados para o Poder Judiciário. Quando o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco quer construir uma nova sede, um novo fórum numa cidade do interior, ele vai precisar fazer licitação, vai precisar fazer uma contratação, ele vai obedecer às regras estipuladas no país. No momento em que estou falando, ainda está em vigor a Lei 8666, né? A Lei das 8 bestas, a Lei de licitações. Então, o Tribunal de Justiça vai aplicar uma lei, vai administrar, vai conceder férias para um servidor, vai usar a mesma Lei 6.123. Então, no final das contas, todos os poderes administram. E é o controle desses atos administrativos praticados por todos os poderes que vai ser a essência do nosso estudo. Nós, em diversos momentos aqui, vamos falar de controles políticos. Os exemplos que eu citei inicialmente são exemplos que as pessoas conhecem mais porque estão na imprensa direta, mas são exemplos de controles políticos. Claro que no momento em que o poder judiciário, legislativo elabora uma lei, está agindo politicamente. Quando o presidente da República veta a lei, está exercendo um poder político. Quando o legislativo derruba o veto, está exercendo um poder político. Quando o judiciário ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade, bem, chamar de político um exercício de um poder de julgar um processo pode ser estranho, mas quem já estudou direito administrativo sabe que parte da doutrina raciocina assim. Diz que o poder judiciário exerce parcela do poder político. Cuidado, não liguem político a político partidário. Mas nessa parte dos poderes previstos na Constituição, inicialmente, exercício de funções típicas de Estado com alto grau de autonomia, o Eli Lopes Meireles, por exemplo, fala que todos são agentes políticos. É uma parte que é discutível, mas que não vai nos atrapalhar aqui. Essa matéria é mais discutida em direito administrativo e principalmente em direito constitucional. Aqui eu só quero que vocês percebam que a gente vai se concentrar não nessa parte de julgamento de processos judiciais, que tem a ver com controle também, mas não é o controle externo que nós vamos estudar aqui. O controle externo que nós vamos estudar aqui exerce principalmente sobre a atividade administrativa de todos os poderes. Aí tem muita gente que diz, Ricardo, isso aí eu sei, é o basicão mesmo. Todos os poderes têm atividades administrativas. Beleza, que você sabe, agora mantenha isso em mente. Porque há questões de prova que induzem o candidato ao erro e ele nem percebe que acabou não aplicando essa teoria que ele diz que sabe. Por exemplo, é comum a gente dizer que a administração pública ela pode revogar um ato que praticou. Como a gente estuda em direito administrativo e tem relevância aqui também, a revogação ocorre por conveniência e oportunidade. Não é porque o ato é ilegal. Revogar ato ilegal é absurdo. Se o ato é ilegal, você anula, tira ele do mundo. Mas revogar é porque você entende que o ato se tornou inconveniente, inoportuno. Então, quem pode revogar o ato administrativo? Só a administração, que editou o próprio ato. O Poder Judiciário jamais pode revogar um ato administrativo. Parei. Dê uma paradinha para que você veja que essa frase está errada. O Poder Judiciário pode revogar um ato administrativo, sim, desde que ele, Poder Judiciário, tenha editado esse ato.
Afinal de contas, o Poder Judiciário também edita atos administrativos. É porque quando a gente faz o Poder Judiciário não pode revogar, o cara já diz, realmente, falou do Poder Judiciário, ele está falando em julgar. Porque quando a gente fala em Poder Judiciário, o que as pessoas lembram logo é da função típica, judicante, jurisdicional. Entretanto, o Poder Judiciário pode sim revogar atos que ele mesmo praticou. Então não diga só quem pode revogar um ato é o Poder Executivo. Diga só quem pode revogar um ato é a administração. É o poder mesmo, é a estrutura orgânica que editou aquele ato. Agora, a mesma frase, agora vamos dizê-la de maneira correta. O Poder Judiciário jamais, e aí eu posso usar essa palavra forte, jamais poderá revogar um ato editado por outro poder. Outra frase certa, o Poder Judiciário jamais, exercendo função jurisdicional, poderá revogar um ato administrativo, mesmo que o ato seja dele. Porque uma coisa preste atenção nisso, o chefe de secretaria editou um ato, uma portaria, falando do horário de trabalho dos servidores. Colocou escalonamento, uma parte trabalhando de manhã, outra parte trabalhando à tarde. Depois acharam que isso aí era inconveniente e inoportuno. Os servidores estão chateados com isso, dizendo que está ficando pouca gente para trabalhar em certos horários. O público também está revogando. Então a questão não é de legalidade. Ninguém está dizendo que é ilegal. Está dizendo que é inconveniente, é inoportuno. Aí alguém vai a juiz uma ação. Vai para o juiz julgar. Vejam, foi um ato do judiciário e o juiz vai julgar. O juiz não pode revogar esse ato. Se o ato foi legal, se não há nenhuma ilegalidade, o juiz não pode revogar. Porque na função jurisdicional o que se controla é a legalidade, basicamente. Agora, o poder administrativo, lá dentro da vara, pode dizer, o negócio aqui está ruim, vamos revogar, certo? Então, na realidade, lembrem, todos os poderes exercem funções administrativas. E cuidado com as pegadinhas em prova. Quando colocarem que só o Poder Executivo pode fazer algo relativo a uma função administrativa, você vai marcar falso, porque você sabe que é possível que os outros poderes revoguem atos, desde que sejam atos deles próprios, né? O que não vai acontecer é um poder revogar ato do outro, ok? Muito bem. Então, com essa introdução inicial, a gente conclui o primeiro bloco dessa aula, lembrando que a ideia básica aqui foi demonstrar o que é controle, a importância do controle, a forma que ele existe no direito brasileiro. Ponto. A partir do próximo bloco, nós vamos trabalhar mais em cima de controle administrativo, apesar de nas classificações que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar em cima de classificações, nós vamos ter que apontar alguns outros casos de controle político para que a gente separe de maneira muito clara o objeto de estudo principal da gente, que vai ser o controle externo da atuação da administração pública. Até lá!